Olá, gente, tudo bem? Eu estou aqui no Templo de Campinas, no Templo da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, na qual eu sou batizada e frequento há anos. Acho que o vento vai querer derrubar aqui o meu celular. Então, eu gostaria de prestar o meu testemunho a vocês, dizer a vocês por que eu me batizei nesta igreja, o que aconteceu, por que Neia resolveu se batizar nesta igreja. Irmãos, o que acontece é o seguinte: eu conheci essa igreja através de uma amiga minha chamada Fabiana, que ela me falou da igreja. Eu estava com vontade de uma igreja lá no Rio, e aí ela me falou da igreja e me convidou para ir, e eu fui nessa igreja. E quando eu cheguei lá, primeira vez que eu entrei, eu achei muito calmo, muito manso, sabe? Era tudo sereno, e aquilo trazia assim uma paz, sabe? Que eu senti e falei, nossa, que lugar legal. A igreja, eu só achei os hinos um pouco difícil de cantar, né? Eu achei que os hinos puxavam um pouco, bem notas mais altas, eu achava que era um pouquinho difícil de cantar. Mas a serenidade de tudo que aconteceu dentro da igreja, eu achei muito bacana. E então eu fui para casa. E aí os missionários me viram e me perguntaram se podiam ir na minha casa e me ensinar algumas palestras. Eu permiti. Então eles foram, e eu lembro que eu dei uma canseira nos missionários, porque tudo para mim era novo. Os missionários começaram a falar para mim do livro de Mórmon. Então, assim, eu achei que o livro de Mórmon era novo, eu nunca tinha ouvido falar naquela igreja, ainda mais com o livro de Mórmon, entendeu? Nunca tinha ouvido falar. Então, eu sempre levava muitas perguntas para eles, e eles ficavam assim, sempre ia respondendo. Passei semanas falando com eles, tendo perguntas para eles, entendeu? E eu lembro que a primeira vez que os missionários eles me apresentaram o livro de Mórmon, eles me deram e falaram assim, ó, me deu uma passagem para me ler, eu li. E na primeira noite em que eu estava com o livro de Mórmon, eu lembro que eu coloquei ele do lado da minha cama, e eu tive um sonho naquela noite. Eu lembro que eu sonhei com um sol gigante no céu. Eu via um sol muito, muito, muito grande. Não era esse sol que a gente vê, não era um sol assim, tão grande. Não, era gigante. O sol, ele tomava conta de parte do céu, muito. Ele era gigante. E eu ficava olhando de longe para aquele sol, e eu vi uma escada. Essa escada era muito longa, e essa escada ela ia de encontro a esse sol. E eu fiquei olhando, eu vi um homem na escada. Eu vi que aquele homem subia lentamente a escada, e ele olhava para o sol e ia em direção ao sol. Ai, tá caindo, o vento aqui não tá deixando, mas eu vou continuar. Ele olhava, ele ia em direção ao sol, e ele segurava numa barra de ferro. Tinha um corrimão assim na escada, e ele segurava naquele corrimão, ia segurando e subindo e indo em direção ao sol. Ó, o vento tá ventando muito aqui. E aí então eu acordei, né, assustada. Falei, gente, que sonho estranho. E na verdade não tinha nada de estranho. Só que eu, né, falei, acho que é por causa desse livro e tal. E eu peguei o livro, tirei do lado da minha cama e coloquei. Peraí, deixa eu sentar aqui. Peguei o livro, tirei do lado da minha cama e coloquei assim, afastado, né? E aí, no outro dia, eu fui conversar com a Flávia. Eu contei pra ela a respeito do sonho. Falei, Flávia, irmã da Fabiana, eu tive um sonho estranho e tal. Aí eu contei pra ela do sonho, ela ficou rindo. Ela falou, Neia, o que você sonhou? Você sonhou com o mais alto reino de glória, que é o sol. O sol, ele é o reino celestial, entendeu? E significa o reino celestial. A escada que você viu, gigante, indo em direção ao sol, o corrimão, o homem que você viu subindo a escada, significa que aquele é o caminho que a gente deve trilhar em direção ao reino celestial. E essa escada, ela significa, e o corrimão significa as escrituras, e através das escrituras que nos levará
de volta a viver com o Pai Celestial, de volta ao céu, entendeu? A gente tem que nos apegar às Escrituras para mudar, para a gente poder mudar e para a gente poder sermos melhores. Aí eu falei, nossa, faz todo sentido. Enfim, daí eu falei, os missionários estiveram na minha casa e aí eu falei mais perguntas para ele. Aí um missionário, eu lembro que ele virou para mim e falou assim, eu lembro que foi até o Schuze, Elder Schuze, ele falou para mim assim, irmã Neia, eu não posso mais falar nada para te convencer da verdade do que a gente está te falando a respeito da igreja, mas eu sei de alguém que pode te dizer se é verdade ou não, as perguntas que você tem, que você quer saber se essa igreja é de Deus ou não, se é verdadeira ou não. Ore a Deus e pergunta a Ele se essas coisas que a gente te ensina, que a gente está te falando, é verdade ou não. Aí eu falei, então beleza. Ele foi e me ensinou, na verdade já tinha ensinado como é que orava direitinho, né, pra gente sempre orar, começar orando chamar primeiro em nome do Pai Celestial, de Jesus Cristo, de Deus, o Criador do céu. A gente tem que colocar Ele em primeiro lugar. E aí, a gente agradecer e depois pedir, né, tirar as nossas dúvidas. Então foi isso que eu fiz, só que eu achava que eu não estava digna para que Deus pudesse falar para mim e responder nenhuma oração. Eu achava que eu precisava ser melhor do que aquilo, que Deus não iria me responder. Então o que eu fiz? Eu falei, vou fazer um jejum. E aí foi quando eles me ensinaram a jejuar. Acho que foi, eu não sei se ensinaram antes, não lembro, mas eu sei que foi aí que eu fiz o meu primeiro jejum de 24 horas sem comer. Eu nunca tinha feito isso. O jejum, eles me ensinaram que o jejum era 24 horas sem comer e 24 horas sem beber água. Porque tinha que ser um sacrifício. Você tem que fazer um sacrifício grande para o Senhor entender que você realmente quer. Você vai fazer um sacrifício para que você quer realmente saber e o Senhor vai te atender às suas orações. Quanto maior o sacrifício, maior a sua bênção, né? Então eu fiz o jejum. E quando eu terminei o jejum de 24 horas, eu de joelhos aqui no meu quarto orando, eu perguntei ao Senhor, e incrível, que a resposta ela foi imediata, ali, eu orando ali, o Senhor me respondeu, que se lá na igreja, se o nome dele fosse pregado, se ele lá chamasse o nome dele, então lá ele estaria realmente, entendeu? Mas tinha que ser isso. E eu fiquei analisando, deixa eu ver, se lá fala o nome do Senhor, eu falei, chamo, porque lá, tudo que eles vão fazer, eles chamam primeiramente, vão orar, é o nome do Senhor primeiro. Se vão começar qualquer coisa, é o nome do Senhor primeiro. O que vai pregar é em nome de Jesus Cristo, sempre finaliza em nome de Jesus Cristo, prega o Divino Espírito Santo, respeita e reconhece Maria também, apesar de que não perguntei nada sobre Maria, mas reconhece e respeita Maria como a mãe de Jesus Cristo, a mulher fabulosa e tantas outras coisas da Bíblia. E eles reconhecem a Bíblia, como as pessoas falam que os mormons não, a Bíblia dos mormons é o livro de Mormon. Não é. Bíblia é Bíblia, livro de Mormon é livro de Mormon. As pessoas têm que saber que a gente, sim, nós acreditamos na Bíblia, a Bíblia é uma escritura que a gente respeita, que a gente utiliza, sim. O livro de Mormon é um livro onde tem testemunhos de outras gerações, de outras pessoas, é como se fosse um diário de outras pessoas que acreditavam em Deus e em Jesus Cristo e que passaram por sua fé, tiveram revelações, tiveram milagres e tudo eles anotaram naquele livro e serve para nós como uma bússola, como uma orientação também, assim como a Bíblia. É um livro que se completa com a Bíblia, entendeu? Não tem nada de demais. O livro de Mormon é para ser doado, qualquer um que quiser ler, pode ler e ver o que está escrito ali. Não tem nada de extraordinário, entendeu? Tem sim extraordinário, tem sim. Sabe por quê? Porque ele prega Jesus Cristo, prega Deus, prega salvação. Então é isso, não tem nada. Então ele é realmente extraordinário, mas não é nada que as pessoas pensam aí, entendeu? Enfim, para finalizar, depois da resposta que eu recebi, eu não tive dúvida. Eu falei, eu vou me batizar. Então,
eu resolvi me batizar e batizei. Porque eu tive uma resposta que o Senhor me deu. Entendeu? Então as pessoas hoje, eu vejo que as pessoas pensam assim, nossa, Neia, tá tanto tempo na igreja, tô me baseada, sabe o quê? Numa resposta que Deus me deu. Porque se eu não tivesse tido aquela resposta, talvez hoje eu não estaria ali. Qualquer coisa pudesse me abalar e me afastar. Mas eu não posso negar. Eu não tenho como negar uma coisa que o Senhor me respondeu de uma oração. Não tem como. Entendeu? Quando eu vejo as pessoas falando coisas, isso ou aquilo, eu falo, nossa, estão falando coisas que não sabem. Simplesmente não sabem. Eu amo esse evangelho. Quem me conheceu antes de ser membro desta igreja, eu acho que vai saber que tem uma diferença de Neia antes e Neia depois da igreja. Eu antes era uma coisa, hoje eu sou outra. Aí quem me conhece analisa, eu mudei pro bem ou pro mal? Entendeu? Eu acho que se parar para analisar, vai ver, realmente ela mudou bem para melhor. E eu sou muito grata por isso, por ter conhecido o evangelho. E era isso que eu queria falar para vocês. E se tiverem dúvida, gente, quer saber alguma coisa, pode perguntar. Manda mensagem, como é que é isso? Se eu souber te responder, eu vou te responder. E o que eu não souber, eu vou buscar a resposta para poder te dar, tá bom?